Você já percebeu como é difícil para o mundo entender que Jesus é o próprio Deus? O mundo tem uma dificuldade extrema de entender que Jesus é o próprio Deus. E existem muitas igrejas por aí que não aceitam Jesus como o Filho de Deus, que não aceitam Jesus como sendo o próprio Deus. E por isso é que eles vão perecer. E se tem uma coisa que nós precisamos entender profundamente, é a respeito da divindade de Jesus, do poder de Jesus. Muitos não creem de verdade, mas ele diz que onde estiverem reunidos 2 ou 3, ali ele estaria presente. E isso mostra que ele é Deus. E por que mostra que Jesus é Deus? Eu quero falar com você a respeito de um versículo maravilhoso. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7, diz assim, acompanhe comigo a leitura. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando nós nos deparamos com esse texto maravilhoso, fica de fora toda dúvida a respeito de quem é Jesus. Jesus é Deus, mas muitos não querem aceitar. Se ele disse que se 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali ele estaria, isso é uma prova maravilhosa de que ele é o próprio Deus. Porque Deus tem 3 atributos maravilhosos, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Onisciência porque ele conhece todas as coisas. Onipotência porque ele tem todo o poder. E onipresença porque ele está em todos os lugares. E Jesus, ele diz aqui e mostra o que ele veio revelar. No começo do livro de Apocalipse diz que é a revelação de Jesus. Apocalipse foi escrito para revelar Jesus. Esse é o maior propósito do fim. Revelar Jesus como o nosso Deus, porque ele é o nosso Deus. Você verá no livro de Mateus que os demônios, ao se depararem com Jesus, aqueles 2 endemoniados gadarenos, eles começam a gritar, Jesus, Filho de Deus, o que temos nós contigo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Veja que até os demônios reconheceram a Jesus como Filho do próprio Deus. Porque o próprio Jesus diz que a condenação é esta, de não reconhecer Jesus como aquele que foi enviado para salvar a humanidade. E esse é um grande problema. Eu estava vendo em um podcast esses dias e um pregador famoso disse que esse texto, para que todo olho veja Jesus, seria necessário que o Senhor Jesus passasse 30 dias sobrevoando a Terra, sobrevoando o planeta, porque se ele estivesse de um lado do globo, do outro lado ele não poderia ser visto. Mas eu penso que isso traz uma limitação ao nosso Deus. O que ele quer dizer com isso, querido? Que todo olho verá Jesus? Por que todo olho verá Jesus? Porque até mesmo aquele que o transpassou. Isso é uma coisa maravilhosa. Esse versículo traz algo poderoso a respeito da revelação do Senhor Jesus. Porque Jesus não vai precisar rodear a terra durante 30 dias. Porque ele é onipresente. Assim como Deus, ele tem os mesmos atributos do Pai. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, porque onde nós estivermos reunidos, ele está. E quantos milhões e milhões de pessoas estão reunidas ao mesmo tempo, adorando ao Senhor Jesus e clamando a Ele? E Ele está presente em todos os lugares, em todas as pessoas? Porque aqui no final do versículo ele diz o Todo-Poderoso. Então isso joga por terra qualquer argumento do mundo, joga por terra qualquer argumento de algumas seitas que dizem que Jesus não é Deus, que ele é um profeta, que ele é irmão de Lúcifer, que ele foi um anjo que foi escolhido. Muita coisa que se falar a respeito de Jesus está tudo errado, não é nada disso, ele é o próprio Deus. Deus encarnado que se revelou, e aqui ele mostra que naquele grande dia, quando todos verão o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão por causa dele, porque naquele grande dia ele virá para julgar a terra. Todos aqueles que desacreditaram e até zombaram da existência e do poder de Jesus. É lamentável porque todo esse povo vai estar diante de um julgamento terrível, porque o Deus Todo-Poderoso virá para julgar.
E como é maravilhosa essa palavra, porque quando diz que até mesmo aquele que traspassaram Jesus verão esse evento, significa, queridos, que quando Jesus se manifestar, os vivos e os mortos verão esse evento e todos contemplarão, tanto aqueles que estiverem na terra, até os mortos que foram levados para o inferno. Eles também contemplarão a vinda do Senhor Jesus. Queridos, esse é um texto maravilhoso. O Apocalipse, ele precisa ser entendido pela revelação do Espírito Santo. Jesus não vai precisar rodear 30 dias a terra para que todo olho veja. Também não é através dos celulares, das redes de TV, como muitos dizem, e nem da tecnologia, porque nessa altura não existem mais satélites, não existem mais tecnologia, porque tudo já foi destruído por causa das trombetas e por causa da grande destruição que veio sobre a terra. E Jesus se revela quando o reino do anticristo está naquele ponto mais alto, onde se tornou tenebroso. Jesus se manifesta para salvar o povo de Israel, para livrar Israel do extermínio, porque todas as nações se levantarão contra o povo de Israel. E o Senhor vem e se manifesta em glória, com todo o seu poder, para dar livramento ao seu povo. Porque nessa altura, a igreja já foi arrebatada. Os mártires da grande tribulação, a igreja que ficou, também já está na glória. E agora o Senhor se manifesta com grande glória e poder. Feliz aquele que entende quem é Jesus. Feliz aquele que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. E sabe que Ele é a resplandecente estrela da manhã. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor virá, Ele não tardará. E aqueles que esperam nele terão sua resposta. E eu sei que você está esperando a volta do Senhor. E nós temos que aguardar esta volta, buscando a sua presença, adorando ao Senhor. Como é maravilhoso nós estarmos reunidos em adoração, porque sabemos que temos um selo, que é o Espírito Santo, para que possamos aguardar a volta do Senhor Jesus. Como eu espero esse dia, queridos. Tenho esperado esse dia. Eu sonho com um dia em ver o meu Jesus. E eu sei que você também sonha em ver o Senhor Jesus. Aquele que não espera Jesus, aquele que não aguarda em Jesus, vive uma vida triste. O apóstolo Paulo disse que aquele que espera Jesus apenas nesta terra, isso é algo lastimoso, mas aquele que aguarda em Jesus, tanto aqui nesta terra, como na glória futura, esse será bem-aventurado. E nós aguardamos. Eu sei que você está aguardando. Vamos aguardar a volta do Senhor, porque Ele vai se manifestar. Ele não se esqueceu da sua promessa, e Ele está vindo e vai julgar tudo isso que está acontecendo na terra. Ele não deixa passar nada, porque tudo está diante dos seus olhos, pois Ele se revela a João como aquele que tem os olhos de chamas de fogo, aquele que tudo vê. Para onde Ele olhar, a luz ilumina. Ele não deixa passar nada e Ele vai julgar a minha causa, a tua causa. Permanece até o fim, queridos, que o teu galardão vai estar perante o Senhor e Ele te receberá e dirá: vinde benditos de meu Pai, para aquilo que estava reservado para vós. E nós vamos nos regozijar em estar na presença do Senhor. Vale a pena esperar. E nós vamos dizer isso lá: Senhor, valeu a pena esperar, porque aqueles que esperam com fidelidade verão o Senhor. Fique com essa palavra e que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.